Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu me agasalhar um pouquinho aqui. E eu vou trabalhar um pouco com vocês sobre a razão instrumental hoje, né? E para isso nós vamos dividir esse bloco, vamos chamar assim de bloco, em 4 momentos, tá? O primeiro momento, vamos fazer uma análise do pensamento medieval até o século XVI. O segundo momento vai ser do século XVI até o século XVIII, tá? Esse processo de renascimento, etc. Revolução científica. Tá? No terceiro momento, nós vamos fazer uma análise ao iluminismo, tá? Ao iluminismo e a proposta desse iluminismo. E no quarto momento, nós vamos trabalhar a escola de Frankfurt e a sua teoria crítica, e vamos ali, dentro desse espaço, falar um pouco sobre a razão instrumental. Colocaria mais um quinto momento nesse bloco, que seria como essa razão instrumental ela se aplica no mundo contemporâneo. Então, a aplicabilidade da razão instrumental no nosso mundo contemporâneo. Importante, muito importante para você que vai fazer a sua redação. Porque você pode utilizar tudo isso aqui que eu estou falando para vocês como embasamento para a sua redação. Beleza? Então vamos lá ao nosso primeiro momento, né? Primeiro momento, que seria fazer essa análise do pensamento a partir da Idade Média. Então, galera, é o seguinte. A Idade Média ela foi um período dominado em todos os sentidos pela única instituição daquele momento que restou no pós-queda do Império Romano. Ou seja, estamos falando da Igreja. O pensamento medieval era um pensamento teocêntrico. O que significa isso? Deus no centro. Eu, como católico, apostólico, romano, eu costumo dizer, e tenho fé nisso, é uma questão de fé, que a Igreja ela é filha do Espírito Santo. Né? E para isso nós temos o embasamento dos Atos dos Apóstolos. No entanto, eu não nego também que a Igreja, para se manter como instituição viva na Europa, daquele momento, foi necessário um embasamento, um alicerce, que estão exatamente nas ideias de Agostinho e os padres da Igreja, a chamada patrística, e na escolástica de São Tomás de Aquino. Então, toda a Europa, ela bebeu dessas duas ideias. Das ideias agostinianas, que por sua vez, entre aspas, batiza as ideias de Platão, e das ideias tomistas, que por sua vez batiza, entre aspas, as ideias de Aristóteles. E essas ideias, a partir da Europa, se propagou pelo mundo. Propagou. E chegou até nós. Chegou até nós. No entanto, a partir do século XVI, algo começa a acontecer na Europa. Ventos começam a soprar em uma outra direção. Na direção de uma liberdade, na direção da liberdade da expressão, do movimento, da política, do conhecimento, da arte. Nascia assim o Renascimento.
O Renascimento não foi uma expressão maior de um humanismo, de olhar para o homem. Uma filosofia que sai de um teocentrismo, onde Deus estava ali no centro, para um antropocentrismo, onde o homem vinha a ser o centro. O que significa o homem no centro? Né? No centro de todas as reflexões filosóficas. É o homem atingido por toda a sua existência, pela educação, pela política, pela economia. Né? Então esse homem, ele passa então a ser um objeto de reflexão dos pensadores que estavam surgindo naquele momento. Veja só, Galileu Galilei com a sua revolução científica, onde ele vai mostrar, através de uma observação, de várias observações, não só de uma, de que Nicolau Copérnico tinha razão. De que o mundo não era geocêntrico, mas sim heliocêntrico. E com isso ele cria um grande problema para a igreja. Uma grande polêmica surge a partir daí. Vejam só, Nicolau Maquiavel, que laiciza o poder, transforma esse poder em algo de objetivo de uma pessoa, em algo imanente, em algo nosso. O poder para Maquiavel não era aquele que vinha lá de Deus. Todo poder emana de Deus, Paulo. Ou então, tu não terias poder nenhum sobre mim se desse não viesse do alto. Jesus falando a Pilatos. Então o poder para Maquiavel era um poder que tinha que partir do próprio ser humano. É o ser humano que quer esse poder. Vejam só, também para a gente falar nisso, esses ventos que estão soprando na Europa, a reforma protestante, que impactua muito a igreja naquele momento, porque a igreja da Europa agora já não tinha já o seu poder dividido com outras igrejas. Lutero, Calvino, Henrique VIII. Então as igrejas de cunho mais ali nacionalista começam a surgir ali na Europa e a igreja vai perdendo o seu poder. Então esses são ventos que estão soprando. Mostrando, por exemplo, que o poder, no caso de Maquiavel, no caso de Thomas Hobbes, não é algo que vem do alto, mas é algo que pode ser legitimado pelo próprio povo ou pela própria pessoa que quer esse poder. Então são ventos que estão soprando. No caso do conhecimento, e aí vem René Descartes dizendo, por isso é considerado o pai da filosofia, aí vem René Descartes colocando dúvida em tudo. Veja, o que representa essa dúvida para René Descartes, galera? Essa dúvida representava exatamente que eu não posso mais confiar naquele mundo medieval. As incertezas tomavam conta daquele mundo. Aquela igreja que detinha todo o poder, aquela igreja está se desmoronando. Né? Ela se desmorona. E agora, em que acreditar? No cogito. Eu deixo de acreditar em tudo. E eu passo a acreditar apenas que eu penso. E se eu penso, eu existo. Então veja o subjetivismo. Eu existo. Você existe. Mas você existe por quê? Porque pensa. Eu existo por quê? Porque eu penso. E aí lança-se uma dúvida metódica. O hiperbolismo. Duvidar de tudo, exceto de que eu penso. E se eu penso, eu existo. Isso eu não posso duvidar. E aí está lançado o racionalismo cartesiano.
E depois o empirismo, veja só. Ou seja, todas as ideias que estão na minha mente, que estão aqui na minha cabeça, eu só as tenho porque passei por algum momento de experiência, por algumas sensações. Então eu só posso conhecer através da experiência. O que essas duas linhas de pensamento têm em comum? O racionalismo cartesiano e o empirismo de Locke, de Bacon, de Hume. O que eles têm em comum? Eles estão dizendo que o conhecimento ele só pode ser atingido através da razão, através do próprio empenho da pessoa. O conhecimento não é algo que está dado, que está ali dentro de uma revelação, mas é algo que eu posso conhecer utilizando os métodos, ou esse método racional, racionalista, ou esse método empirista. Veja. Então, com isso, nós estamos diante de uma nova Europa que se lança para um novo mundo, o mundo do conhecimento, um mundo mais laico. Beleza aí? Esse momento aqui a gente encerra e daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo, terceiro, quarto, quinto momento. Valeu, galera. Daqui a pouco a gente volta. Beijão. Beijo.